Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Bruno Aguilar e hoje querendo trazer mais umas discussões aqui para nós aqui no canal. E eu queria perguntar para vocês, quem já não recebeu uma notícia, às vezes até estranha, de que a Terra é plana, que o Holocausto não existiu, que as vacinas podem causar autismo e até em tempos de guerra que a gente vivencia tanta desinformação circulando pelo ciberespaço. Então, essa discussão muito premente hoje sobre as fake news e como traz, né, como a gente vivencia essa realidade dentro desse contexto em que a verdade é muito questionada, teorias conspiratórias avançam. Queria trazer uma leitura aqui para discutir, até para recomendar, que é o livro Pós-Verdade, A Nova Guerra contra os Fatos em Tempos de Fake News. É um livro muito interessante que, de certa forma, atual e traz a necessidade da gente discutir o que de fato a gente anda compartilhando, o que a gente anda lendo na internet, o que de fato é essa pós-verdade necessário, essa discussão. E se você já assistiu ao canal, fique ligado que até o final a gente vai, além de discutir esse tema de extrema relevância nos dias atuais, como também fazer o sorteio desse livro. Então fica ligado que eu vou te explicar como você pode participar da discussão, como também ganhar o livro Pós-Verdade e trazer um pouco mais de luz, trazer um pouco de discussão, participar aqui do canal. Valeu? Fica ligado que a gente vai discutir esse livro aqui hoje. Valeu, tchau, tchau! Então, pessoal, dando início, né, essa análise que o livro traz, mas não há como fugir dessa realidade que nós estamos vivenciando do conflito Rússia e Ucrânia e muito ainda nesse conflito que, além das atrocidades, né, bélicas que a gente tem visto pela internet, né, visto pelos noticiários, tem também uma guerra digital aí, né? E tem a construção de narrativas e contranarrativas, de argumentações, né, de ambos os lados. Então é importante que uma frase, né, para a gente iniciar essa discussão é que na guerra a primeira vítima é a verdade. Então vivenciamos hoje esse contexto, né, de discussões de fake news, fatos alternativos, e o livro vem discutir o que é de fato, né, o que seria esse novo contexto de pós-verdade. Né? O autor do livro é o Matthew D'Ancona, é um jornalista do The Guardian, um jornalista político que enfrentou essas questões, né, principalmente do Brexit, que foi colocada muitas questões. E ele traz primeiro, eu acho, com uma relevante conceituação, o que seria pós-verdade, né? A pós-verdade, que ele traz uma conceituação de que ela seria um apelo emocional de muito mais força sobre as crenças, as ideologias, né? Ter um apelo sobre aquilo que seria o fato, né? Então, assim, você utiliza muito mais um aspecto emocional na construção de uma narrativa de que, de fato, a opinião pública tem, de fato, tem a discussão ali. Então, a pós-verdade, ela trabalha, ela deixa, desconstrói o aspecto de verdade material sustentado em fatos para basear todo a sua construção numa moldagem, né, da opinião pública, né, quase uma engenharia da persuasão dessa opinião pública baseada em crenças, ideologias, muito com apelo emocional. Então é interessante essa manipulação, né, quase que psicológica das massas e construindo narrativas que se sustentam nesse conceito hoje, não baseado de fato no que é a realidade, do que são fatos, do que constrói como verdade, né? Então ele traz todas essas discussões e esse novo contexto. E uma chamada interessante que ele coloca não é de fato em si as desonestidades, as corrupções, as mentiras que historicamente, né, desde que o mundo é mundo, a gente convive com elas, mas sim a reação da sociedade, da opinião pública a essas conceituações, quase que uma crise, né, da confiança entre as autoridades, as instituições estão em crise, e como, de certa forma, esses apelos aí, muito propagado em redes sociais, teorias conspiratórias, essa verdade está em choque, né? A civilização está em choque numa guerra muito forte, uma guerra de desinformação. Então é importante, essas esferas estão em conflito, a desconfiança das autoridades é colocada e quase que um momento de uma passividade ou até mesmo numa persuasão quase manipulatória da opinião pública, né? Muito sustentado nas ferramentas tecnológicas, nas mídias digitais. Ele coloca muito bem isso,
num aspecto em que vivenciamos um controle, né, pelas massas, né? Toda essa questão passa também por como há uma manipulação, muitas das vezes direcionada, né, por algoritmos, né? Ele traz muito o escândalo mesmo da Cambridge Analytica, que impactou na eleição americana. Ele traz esse engajamento do ódio, né, que o ódio gera engajamento, esse apelo emocional e não a racionalidade, não a discussão dos fatos em si, mas sim construções de narrativa muito sustentáveis em ideologias, em crenças que afastam, de certa forma, um aspecto racional dessa discussão. Então é interessante colocar como se, porque o ódio em si gera engajamento, gera manifestação e afasta, né, um dos momentos críticos que vivenciamos, essa polaridade, né, mas muito uma polaridade emocional, uma polaridade que não se sustenta muito numa construção das narrativas em fatos, do que constou, que eu quero defender de fato em que a minha verdade, o que vale é a minha crença, o que vale são o que eu construí como grupo e, de certa forma, o como a internet propicia com essas bolhas, né? Eu quero ir para minha bolha e vivenciar o que é relato ali, o que é construído como realidade para aquela bolha. Então é importante que ele traz umas discussões, sejam de fato como aconteceram, seja no Brexit, seja na eleição para norte-americana, né, questões de envolvimento, né, e traz até aspectos de algumas discussões também, né, das nossas eleições. Então é interessante se estruturar, né, de como de fato a verdade, que ela é uma das grandes buscas do ser humano, ela se estruturou até então, ela está num contexto de fragmentação, né? Essa pós-verdade, ela se sustenta no que o meu apelo emocional me atinge e como esse apelo traz toda uma conscientização para a massa, mas uma conscientização direcionada, né? Em certos aspectos que afrontam mesmo e, de certa forma, algumas narrativas são estapafúrdias, né? Como o questionamento anti-vacina, principalmente na questão de que ela pode causar autismo, pode causar algumas outras doenças conspiratórias ou rastreamento. Então isso é importante também trazer essas discussões para que coloque um aspecto mais racional nessa disputa e não só disputas quase que tribais, né? Tribos digitais que entram em discussão e o importante não é uma convergência, o importante não é a busca de fato de um aprimoramento civilizatório, mas sim a imposição e o choque da minha verdade, né? E muito do apelo que você quase ficou numa disputa irônica, que o seu argumento, independente do que ele contém ali, sustentado em fatos, ele precisa ser irônico, ele precisa ser desconstrutivo. Então, é uma leitura que nos põe em discussão. E eu acho que o importante, ele não só coloca as questões ligadas às autoridades, né, essa descrença, né, nas figuras políticas, nas instituições, mas põe também que a gente precisa, a partir do momento que as autoridades, né, de validação da informação por grandes empresas de mídia, né, como instituições que se estruturaram e hoje estão em desconstrução, estão em desconfiança, ele propõe também alternativas para isso, né? Eu acho que o livro não pode ficar também só circulando, eu acho que é interessante que ele propõe alternativas necessárias para que até um aperfeiçoamento de nós como sociedade e também um aperfeiçoamento das nossas interações no cyberespaço, né? Como construir sociabilidade no cyberespaço, que ele não é um ambiente, né, que deve se propiciar barbárie e selvageria, mas sim um aprimoramento civilizatório. Eu acho que essas estratégias é interessante que ele coloca como reflexão e o livro traz como também caminhos, né, que devem ser buscados. Encerrar, eu acho importante quando ele trata essas questões das estratégias, né, não só pelo fortalecimento, mas também da validação dessas informações que transitam, né, de questionamento de teorias conspiratórias, de boato, mas também uma construção de uma narrativa que tenha um apelo também e não seja só uma homologadora da verdade, mas que também converse com aquele internauta típico, que proponha, que seja propositiva, né? Essa validação, esses apontamentos, uma narrativa que também ela não só engaje,
mas que também ela traga participação, né? Uma narrativa diferente, não porque até o posicionamento mesmo das autoridades, das instâncias, né, de validação dessas informações, precisam ser repensado nesse contexto. Existe uma nova narrativa construída no cyberespaço, que as pessoas precisam também encontrar suporte, não repassar no seu ambiente de compartilhamento daquilo que seja não questionável, né? E ter algo também de uma participação que proponha uma nova forma de comunicar, proponha maneiras de trazer conciliação também. Eu acho que o importante que ele coloca é que é um papel nosso também, é um papel de responsabilidade do que você está repassando, do que aquilo ali você tem de fato conhecimento para estar repassando, não aquilo que ela converge com uma crença que é minha e só por isso eu não questiono as fontes, eu não questiono de onde vai, eu não validifico essa informação. Então, assim, sair um pouco desse automatismo que eu apenas repasso a informação, mas que também essa informação ela é trabalhada, eu verifico instâncias, ela é comunicada de uma forma mais amigável e próxima, não só que me desperte o ódio, mas que também me desperte convergência. Então acho que é importante essas estratégias que ele põe uma responsabilidade para nós como sociedade também, né? Não sair desse engajamento muitas das vezes algoritmicamente direcionado, que engaje através do ódio, das minhas crenças tribais ali, de pensamento de bolha, mas também eu me posicionar como um internauta, como algo que converge, e também as instâncias procurar a forma, né? E é interessante, né, para encerrar, que ele traz uma reflexão que muitos colocam, né, que vivemos um Big Brother, que o 1984 do George Orwell é vivenciado agora, e de certa forma a gente vivencia uma ampla tecnicidade, né, uma conexão maior, uma vida mais sobre o controle, mas também ele traz um alerta que o próprio Orwell trouxe, né, umas reflexões sobre ele, que toda essa esfera, né, massiva de controle, de pressão, de diminuição do indivíduo, fez um controle estatal, um controle que o oprime, ele passa também por, se ele criou essa ficção, passa como dever nosso não deixar que isso aconteça, depende de nós sobre isso. Então esse papel, essa realidade que foi ali imaginada, que em algum momento, em algumas esferas pode estar se aproximando, mas cabe a nós não permitir isso, cabe às instituições atuarem e cabe a nós criarmos um contexto civilizatório de discussão. Então eu acho que é um livro necessário, principalmente, né, vimos que há uma guerra, né, tecnológica, uma guerra digital e uma guerra de informação, né? Reforçando, né, na guerra a primeira vítima é a verdade está em choque, a verdade, né, esse contexto de pós-verdade, ele fragmenta o que nos gerou as nossas proposições civilizatórias. Então o livro é um livro atual, necessário e nos desperta também para uma discussão maior, né, de convergência, de construção de sociedade e de construção de um ambiente digital mais convergente. Então fica a dica aqui e, como eu tinha comentado, né, se você gostou da discussão, se você ficou interessado, para concorrer, né, para ganhar esse livro, que eu vou sortear esse livro, basta você se inscrever no canal, né, na bio aqui do Instagram tem o endereço do canal, você que já é inscrito aqui no canal Nada Óbvio, só deixar um comentário, para você, o que é esse contexto de pós-verdade, o que ele afeta? Comenta aí um pouco, vê para você, que prejuízos as fake news têm colocado, né, para a nossa evolução como sociedade, o que você pensa sobre fake news, pós-verdade, como essas bolhas, né, essa polaridade. Faz um comentário aí que quem comentar, se inscrever no canal, eu vou sortear o livro, né, esse livro vai ser sorteado até final agora de março, e você pode aperfeiçoar aí, conhecer a leitura aí, o que o Matthew discordar dele também, algumas posições, né, ninguém é o dono da verdade, já que falamos tanto sobre ela, e vale a pena conhecer o livro. Eu acho que o livro tem esse potencial de nos atualizar de uma discussão que é premente, num contexto que se coloca de pós-verdade e de fake news que se propagam através de algoritmos e até nos provocam ao engajamento conflituoso. Beleza? Então comenta, já está a dica aí, esse é o livro que eu queria deixar de dica, vai ser sorteado, conto com você. Se inscreve aí no canal e deixe seu comentário. Valeu? Tchau, tchau.